Graça e paz. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Ao contrário de que eu acho que alguns pensam, eu não faço vídeo para ficar famoso. É claro que se o máximo de pessoas que se forem transformadas pela palavra de Deus, através do que Deus tem me dado, amém, glória a Deus. Mas o meu intuito é que se uma pessoa for tocada, que esse é o que Deus tem, né? Isso é muito bom porque o trabalho do evangelho é de formiguinha, não é de grandes multidões. E eu creio muito nisso. E quando Deus me dá uma palavra, isso fica martelando na minha cabeça, e enquanto eu não o faço, parece que aquilo não sai. E hoje eu tenho uma palavra que Deus tem trabalhado comigo há uns 3 dias, e eu deito, eu ouço isso e vou sendo ministrada. Deus tem trabalhado na minha vida há um tempo, e eu quero que esse testemunho sirva para que você não precise viver o que eu vivi. Eu tenho para mim o seguinte: eu uso e pego muitos detalhes de situações de vidas, eu presto muita atenção no que as pessoas têm vivido, no que elas têm sofrido, e uso o testemunho delas para que eu cresça. E a gente não precisa sofrer, só sofrer. A gente pode usar o testemunho do outro a nosso favor. Então, que o meu testemunho de vida, de superação, possa encontrar você agora. E se for de Deus mesmo, Deus vai trabalhar na sua vida. Deus tem as pessoas certas para ouvir e para trabalhar no coração. Eu sofri muito. E às vezes, não sofrimento tão externos, mas às vezes eu creio e sei que pessoas sofreram mais do que eu. Mas eu sou meio birrenta, sabe? Assim, meio... Eu preciso entender por que eu estou vivendo aquilo. Eu não gosto de viver por acaso, eu não gosto de sofrer por acaso, eu tenho que entender. E eu comecei a questionar com Deus desde a minha primeira gravidez. Minha filha já está com 20 anos, foi quando eu voltei a estar à igreja, a ser igreja. E eu questionava com Deus, e eu chorava, e eu sofria, calada, quietinha. E sofria. Eu falava assim: Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, por quê? Por quê? Por quê? E esse é o nosso questionamento. Só que muitas vezes a gente não para prestar atenção. E Deus está nos ensinando. Então eu comecei a estudar os meus sofrimentos, a estudar e tentar entender e pedir a Deus que me desse sabedoria. Porque eu não queria sofrer mais. E quem quer sofrer? E eu comecei a classificar alguns sofrimentos e buscar de Deus entendimento em como passá-los. Uma das primeiras coisas, primeira identificação que eu tive: alguns sofrimentos são porque sementes ruins foram plantadas. Ou por mim, ou por aqueles que estão à minha volta, ou pelos meus antepassados. E que aquelas sementes ruins, que são ruins, não tem como, gente. Uma vez a semente plantada, ela vai germinar. Seja frutos bons ou frutos maus. E quando vem esses maus frutos, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter entendimento. Então, Deus, eu estou sofrendo. Nossa, eu estou sofrendo muito. Vamos pôr um exemplo. Eu estou sofrendo muito porque eu tive uma cirrose, para você ter uma ideia. A cirrose, ela dá por quê? Ou excesso de remédio ou excesso de bebida. Então, é um sofrimento, é um mal. Eu vou parar e vou pensar: por que eu tenho cirrose? Por que eu estou com cirrose? Ah, tá. Então, eu bebi muito, eu plantei uma má semente lá atrás, eu tomei muitos remédios lá atrás e agora eu estou com a consequência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me tratar,
Eu vou me cuidar, começar a ter uma saúde, uma alimentação saudável, para que a minha saúde seja restabelecida. Amém? Vamos supor que isso é um exemplo de um mal. Eu estou sofrendo, mas eu vou buscar entendimento de Deus. Por que eu estou sofrendo aquilo? E se foi uma semente mal que eu plantei, o que eu vou fazer, gente? Eu vou trabalhar para que essa semente seja arrancada da raiz do meu organismo, da minha vida, e eu comece a plantar sementes boas para colher uma vida mais tranquila. Amém? Então isso, gente, não tem como. Não adianta você só ficar chorasmingando, chorando de um lado, chorando do outro, ó porque, ó céus, ó vida, ó porque, ó céus, é a vida. E você não tomar uma atitude de entender o porquê do sofrimento. Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Você me entende que a gente precisa dar nome aos bois, dar nome aos nossos pecados, dar nome àquilo que nós estamos padecendo. Aí sofre, vai chorar e não vai buscar de Deus o porquê. Então, isso foi uma das coisas que eu classifiquei na minha vida. Então, quando eu estava sofrendo, eu entendi em algumas situações que tinha coisas que eu ia ter que viver porque eu plantei. E o que eu fiz? Comecei a pedir Deus me dá sabedoria para passar por isso. Deus me ajuda a suportar tudo isso até que essa semente seja retirada da minha vida. Deus me ajuda a superar esse problema. Deus me ajude a ver de maneira real que um dia tudo isso vai passar, porque passa, gente. Nada nessa vida dura para sempre a não ser Deus. Passa. Realmente passa. Então, esse é uma das características de um dos sofrimentos que eu passava e que eu ainda passo, gente. Não vou deixar de passar não, tá? Ninguém vai deixar de passar enquanto eu estiver aqui. No mundo há, às vezes, aflições, mas tem de bom ânimo porque eu sou contigo, assim dizia Jesus. E diz até hoje para nós. Então, esse é uma das características. Sementes ruins geram frutos ruins. Então, tem situação na minha vida que eu vou ter que passar até que aquilo se acabe. Amém? Ah, então é só isso. É só isso porque eu sofro? Não. Não é só por isso que você sofre. Um dos outros sofrimentos que eu identifiquei na minha vida foi eu mesma. Isso aqui, ó. A língua. Eu faço tudo certo, gente. Faço tudo certo. Nossa, eu não sei por que eu tô sofrendo. Mas na hora que vem a raiva, na hora que vem a tristeza, aí você fala assim, eu não presto mesmo não. Eu não sirvo para nada. Eu não sirvo para ter nada. Aí, ó, meu carro já estragou de novo, eu não sirvo para ter nada. Olha a vida que eu tenho, eu não sirvo, não é para mim, não é para mim. Como que Deus vai te abençoar com a tal da lei do livre-arbítrio se você está o tempo inteiro te amaldiçoando? Você vive bem, você vai à igreja, você ora, você fala com Deus, e é aquela coisa, aleluiada. Aí passa isso daqui de problema, em vez de você fechar a boca, o que você faz? Eu não sirvo para isso. Eu não sirvo para ser casada. Eu não sirvo para ter filho. Olha, eu joguei pedra na cruz mesmo. E quantas vezes Deus falava para mim assim, cala a boca. Não é para falar nada. E depois eu tava lá sofrendo e chorando e eu falava assim, Deus, por quê? Por quê? Por quê, Deus? Por quê? E Deus falava assim, eu te falei para você ficar calada. Eu te falei para não fazer nada. Fica calada. Controla a sua língua. E isso eu fui tratada por muito tempo, gente. Eu brigava com meu marido, eu falava assim, ai, não sirvo mesmo para você, não. Eu não presto mesmo, não. Gente, eu fazia tudo certo. Mas na hora de falar, eu falava demais. Aí Deus não tem como te abençoar se você não te abençoa. Começa a pronunciar coisas boas. Nosso carro quebrou no meio da principal avenida da cidade. Glória a Deus. Deus sabe o que faz.
Sabe-se lá se na outra esquina eu ia sofrer um acidente. Isso é otimismo. Isso é esperança. Isso é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então comece a ter silêncio na hora da raiva. Já dizia o apóstolo Giovano, sábio das minhas orações, que sempre lembra: vontade dá e passa. Raiva dá e passa. Tristeza dá e passa. Tudo passa, só aguenta, só espera. Essa é uma segunda característica que eu tive que trabalhar na minha vida. E ainda tenho, porque continua aqui, vontade de pronunciar coisas ruins contra eu mesmo. Você mesmo se xinga, você mesmo se amaldiçoa. E isso é uma coisa que você tem que tratar. A segunda coisa, a terceira, na verdade. E isso eu acho que é uma das coisas mais fortes que falou na minha vida. Eu comecei a ter um entendimento seguinte, gente. Eu ficava assim, gente, eu falava: Deus, a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. O Senhor tem o controle de tudo. Não cai uma folha de uma árvore se não for pela tua permissão. Então tem algo errado, eu estou sofrendo. E eu comecei a trabalhar isso dentro de mim. Deus permitiu. Se Deus permitiu, tem alguma coisa. Deus permitiu, porque se eu estou sofrendo, Deus permitiu. Porque Deus não ia permitir que o diabo tocasse em mim se ele não ia. Deus permitiu.